rogando as bênçãos maiores de Deus nosso Pai, para os nossos corações, para as famílias, para todos aqueles que estiverem buscando nesse momento os recursos benfeitores, como estrutura de fé, de coragem, de esperança. Hoje nós estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. Que o Senhor Jesus, no seu amor infinito, abençoe nossa família consanguínea. Abençoe nossa família espiritual. Abençoe todos aqueles ligados aos nossos corações. Nos ajude, Jesus querido, na interpretação do Evangelho, consolador de nossas almas. Fique conosco, para que em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido Dr. Erma, da equipe espiritual da casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos considerar iniciado a reflexão desta hora. Nos diz assim o Evangelho: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, Marcos anotou no capítulo 10, versículo 19, Lucas no capítulo 18, versículo 20, e Mateus no capítulo 19, 18 e 19. Todos anotaram essas orientações, esses mandamentos. E no item 2, fala assim: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo está em Êxodo 20, 12. Êxodo é o segundo livro de Moisés. Nos diz ainda o item 3: o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência. Condescendência é o desejo, ceder aos desejos ou sentimentos de alguém. O que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de forma rigorosa, toda violação desse mandamento: honrai pai e mãe. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-lo, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fazem conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumpre esse mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem que não o fazem de má vontade e obriga os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizar os trabalhos domésticos.
Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades e os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Que maravilha! Infeliz, portanto, aquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que, com a vida material, lhes deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los, e não os seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referente ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Meus irmãos, é um capítulo que sensibiliza muito os nossos corações, haja vista a dificuldade da convivência, do cotidiano, de estarmos aprendendo a lidar, né, com as dificuldades uns dos outros. Nós vamos entendendo aqui que Jesus deixou para a gente o exemplo de família. Como que nós começamos a entender? Jesus, Maria, José. Quando Jesus nasceu, quando a Maria já estava grávida, a situação não era fácil, e José e Maria juntos ali, José atento, como pai, como esposo, atento à necessidade da esposa, os dois juntos, lutando para receber o filho. Gente, é de grande importância quando a gente consegue identificar a figura, o papel, o trabalho de José, o trabalho de Maria, no sentido da integração dos dois. A gente via, como que ele estava atento à necessidade para proteger Maria e para proteger Jesus. Então é isso que a gente precisa entender, volvendo o olhar a nós, a nossa família. O que nós temos feito para proteger a nossa família? O que nós temos feito para proteger os nossos pais? Aí quando eu estava começando aqui ontem a reflexão, aí me veio a figura assim: Jesus, Maria, José, juntos, lutando juntos.
né? Dificuldades tantas e um fortalecendo o outro de uma maneira amorosa, equilibrada, e a gente vê ali um silêncio de confiança no Pai. Eles não maldiziam ninguém, eles não maltratavam ninguém, mas unidos ali naquela confiança, unidos ali naquela estrutura e todos atentos, dando um ao outro o refrigério da amizade, da conquista e do amor. Eu posso dizer aqui para nós, na nossa reflexão, que eles estavam numa frequência emocional próxima, se não na mesma, mas bem próxima. Já não acontece isso conosco. Nós estamos sempre numa frequência emocional diferenciada dos nossos familiares, dos nossos pais, né? E dos nossos filhos, aqueles que já têm suas estruturas no lar, que já se casaram, que têm seus filhos, netos e tudo mais, né? Cada dia e a cada momento, nós mudamos a nossa emoção. Nós já amanhecemos, já acordamos numa frequência vibratória diferente, né? E nós vamos assim acusando as pessoas, né, de uma insatisfação que é minha, que é nossa. Se numa casa tem 3, 4, 5 pessoas, mas vamos colocar 3 pessoas, como a gente comparou aqui Jesus, Maria e José. Um casal que tem um filho, mais um filho. Cada um acorda numa frequência vibratória diferente. E aí? Eu quero que o outro me entenda, porque eu estou triste, estou magoado, estou chateado, estou revoltado. E o outro não acordou bem, alegre, feliz. Eu quero que o outro saia da estrutura dele lá e venha para mim, alegre, feliz, e comece a reclamar. Nós começamos a reclamar do ambiente familiar. E aí a gente começa a ter dificuldades no relacionamento. Então nós precisamos entender as nossas emoções. Se eu hoje não estou legal, eu tenho que entender que o outro está na frequência vibratória dele. Hoje eu estou triste, ele está alegre. Bom, eu vou ficar aqui, gerenciar a minha tristeza, e eu vou entender o outro que vai também gerenciar, dar vazão à sua alegria. E normalmente a gente fala assim, tá vendo como que fulano acordou hoje? Acordou triste? Acordou revoltado? Acordou falando mal? Nem deu bom dia pra gente? Os filhos não tomaram benção? Benção é uma fala mais antiga, hoje em dia nem se usa mais isso, mas na minha época tinha. A gente acordava e tomava benção os pais. Era muito legal isso, eu lembro e gosto dessa lembrança, né? Então nós precisamos entender o espaço que o outro precisa para ele, vamos colocar, navegar nas suas emoções. Ele precisa navegar nas suas emoções. Assim como a gente começa a entender isso, a gente começa a respeitar o espaço em que nós nos encontramos junto com essas pessoas. Respeitar a emoção. Quando estou alegre, eu quero que todos estejam alegres, porque eu estou alegre. Mas o outro numa frequência diferente. Por N situações, né? Quando eu estou triste, eu não quero ver ninguém alegre, porque eu estou triste. Por que fulano está alegre? Então nós precisamos respeitar esse estágio emocional nosso. E nós mudamos esse estágio de uma hora para outra. Né? Às vezes eu acordo, quantas pessoas falam assim, tem hora que tem dia que eu acordo mal-humorado, daqui a pouco eu vou melhorando. Será por que eu acordo mal-humorado? Por que será? O que eu fiz durante a noite? Para onde eu fui? Não é? Para eu trazer essa vibração, essa emoção de mau humor para o meu dia. Né? Eu que tenho uma casa, nós temos uma casa, não é? Temos lá o nosso alimento, temos a nossa família, cada um com as suas emoções, conforme a gente colocou, mas eu tenho uma estrutura que me abriga. Né? E eu também tenho uma estrutura emocional para mim, dos meus pais, dos meus filhos, da minha família. Então eu preciso honrar o pai e a mãe. É muito importante que a gente desenvolva a boa vontade, né? E reconhecer tudo que os nossos pais fizeram por nós. Tudo, né? Precisamos oferecer mimos, eu falo assim, para os nossos pais, né? Mimos, as noites sem dormir, conforme Kardec colocou aqui no texto, as noites sem dormir, às vezes se privando até de uma medicação. Quantas pessoas se privam da medicação que precisa para comprar um calçado para um filho, para comprar um remédio para um filho, para um alimento? Então os pais estão sempre nessa doação. E normalmente eu
uma doação que não tem assim, não tem reclamação, é amor mesmo, é amor, é o sentimento mesmo de doar. E aí a gente vai lembrando também que existem aquelas pessoas que reclamam dos lares. Porque minha mãe me abandonou, porque me criou foi uma outra mãe, porque meu pai tem as reclamações nossas, dos filhos em relação aos pais. Mas essas reclamações, se a gente trouxer aqui, para a doutrina dos espíritos, nós somos uns filhos ingratos, porque alguém cuidou de nós, para a gente estar aqui, porque quando nós nascemos, nós somos sujeitos de necessidade, alguém precisa cuidar, e alguém cuidou, por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos identificar que aquele que cuidou exercia uma função materna e paterna. Então nós temos que ter gratidão por aqueles que cuidaram de nós e por aquela mãe querida que nos gestou. É muito importante sairmos desse estágio de ficarem cobrando e não olhar aqueles que cuidaram e cuidam de nós. É muito importante também lembrar que Jesus veio para o amor. Jesus veio trazer o amor. Então, se nós entendíamos uma forma a questão só da obrigação do pai, como tem muitas pessoas que falam assim, revoltados, eu não pedi para nascer, pediu sim, pediu para nascer, implorou para nascer, estava numa condição muito pior no plano espiritual, pediu sim, né? Então aos poucos a nossa, entre aspas, ficha vai começando a cair, porque nós vamos identificando que uma pleide de amor, de espíritos generosos, né, organizaram a nossa vida, a nossa encarnação. E esses pais, mesmo aquela mãe que só gestou, ela me deu a oportunidade de um corpo para que nós espíritos pudéssemos estar atuando. Só isso é motivo de gratidão, Jesus também, sempre na valorização da família, A gente identifica quando ele se dirigia às multidões. Naquele momento, aquela multidão eram os irmãos. Não é? Olha só que coisa mais bacana, mais linda. Era a multidão, eram os irmãos. E ele falava, e ele visitava os lares. Ele visitava a casa de Pedro. Ele vivia na casa de Pedro. Ele vivia na casa de Maria e Marta. Visitou Zaqueu. Tantos lares que ele visitou. E visita também os nossos lares. A questão nossa é a questão da não percepção. Porque nós estamos tão envoltos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que nós não percebemos a visita linda de Jesus, a sua frequência vibratória, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação, sempre a nos ajudar. Existem aquelas pessoas ainda que reclamam que o pai não cuida, que a mãe não cuida, não é? E que por isso é que eles hoje não fazem nada. Existe o plantio e a colheita. E os pais são assim, não tão atentos e não tão cuidadosos. Por que será que eu estou num lar assim? Né? Eu tenho que perceber também. Por que eu estou num lar onde meus pais não são tão cuidadosos do jeito que eu gostaria? Ou eu sou daquele que quanto mais os pais fazem, mais eu quero. Ou eu não dou conta da minha encarnação, da minha experiência, da minha estrutura. Ué, o que está acontecendo comigo? Não é isso? Então nós precisamos compreender qual é o meu estágio, o meu lugar nesse contexto da família consanguínea. Onde está meu lugar? Por que eu estou assim? Por que eu estou sempre mal-humorada? E por que a minha mãe ou meu pai, né, não me dão mais atenção ao meu irmão ou à minha irmã do que a mim? Por que essa situação? Eu preciso me colocar ali, nessa estrutura, para eu perceber que eu estou no lugar certo, estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Nossa, é mesmo? No lugar certo, com as pessoas certas? E Deus onde está? Existem essas reclamações, né? Existem essas perguntas. Deus está no nosso coração. Deus está onde está o amor. Deus. E nós somos centelhas divinas, né? Nessa liberdade nossa, pelo processo evolutivo, nós vamos fazendo algumas escolhas. E tem as escolhas que a gente faz por ignorância,
que o pai sabe, a lei sabe muito bem como fazer, mas tem aquelas que nós fazemos, né, com experiência, com entendimento, utilizando, né, os recursos vamos chamar assim, do homem que quer ser inteligente, que sabe das coisas, que quer o bem só para si. Então vai com aquelas artimanhas, tentando manipular tanto os pais, quanto os irmãos, quanto as pessoas. E depois, quando a lei vem pedindo que repare, né, nós começamos a reclamar. Mas nós vamos ter que reparar tudo que a gente fez de errado, né, diretamente entendendo ou através da dificuldade ainda, da orientação, do entendimento, da lei que vem trazer para a gente as cobranças, a nossa cobrança direitinho. Porque nós sabemos que Jesus, no seu amor infinito, ele diz pra gente assim, olha só, né? Valoriza a família, valoriza o momento. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo pra gente que nós estamos no mundo aqui com as nossas lutas, mas para vencer. Quantas vezes forem necessárias, nós estaremos nesse mundo. E do que a gente fizer com a nossa família agora, nós teremos mais facilidade de conseguir outros pais. Agora, se formos ingratos, se formos usarmos de negligência, se não cuidarmos dos nossos queridos que cuidou tão bem da gente, de acordo com o que a gente precisava, nós vamos precisar reencarnar. Será que nós vamos ter facilidade de encontrar alguém que nos abrigue no lar? Né? Como será a nossa futura encarnação? O que a gente está fazendo agora de plantio para ter uma boa colheita? Então precisamos entender isso. Enquanto a gente não entender dessa forma, nós temos que reencarnar mesmo e vamos vindo assim, ó, nos lares bem complicados, desajustados, para aprender, né, a entrar nessa estrutura amorosa, benfeitora, carinhosa e protetora que diz pra gente que somos imortais. Diz pra gente que tudo que a gente tem a cada momento depende de um plantio. Nós já temos condição de estarmos estruturando o nosso dia de amanhã a partir da estrutura do hoje. Carinho com o pai, carinho com a mãe, carinho com o filho, carinho com o irmão e estrutura de hoje. A importância que a gente vai identificando também, né? Porque Jesus, na sua estrutura amorosa, protetora de irmão maior, isso sensibiliza muito a gente, o irmão maior. Esse irmão maior, protegendo-nos e nos acolhendo a todo momento, ele pensou em tudo. Jesus pensou em tudo durante o período que esteve aqui. Logicamente que continua protegendo, né? A gente está falando assim, ele na família consanguínea, ajudava o pai na carpintaria, né? Sempre estava orando e saía também para fazer suas pregações. E a família consanguínea, na sua estrutura de posse, né, porque eles ainda não tinham uma determinação de falar do pai, eles iam lá para poder trazer Jesus para casa. Os irmãos de Jesus, né, antigamente, a luta era muito grande. Os irmãos de Jesus tinham que fazer muita coisa. Antigamente a gente não tinha as facilidades materiais que a gente tem, né? Tinha que cortar lenha, o trabalho era um trabalho pesado, né? Pegar aquelas quintas com água e aquele trabalho mais complicado. E aí eles ficavam lá no trabalho, eles reclamavam. Porque quando Jesus saía para pregar, eles reclamavam, nem sempre, entre aspas, por se tinha falta de Jesus, nem sempre, mas porque eles estavam no trabalho sozinho. Não acontece isso? Quando a gente está em casa fazendo as coisas e que um outro sai, que não ajuda a fazer as coisas, não reclama. Eu hoje arrumei a casa, eu hoje fiz o almoço, eu hoje fiz uma outra coisa, e meu irmão não faz nada, minha irmã não faz nada. Tem essa complicação na estrutura familiar, né? Mas Jesus nunca deixou de cumprir seu compromisso, gente. É isso que nós precisamos entender. Ele nunca deixou de cumprir o seu compromisso. O compromisso
isso, de deixar o exemplo do trabalho, do respeito aos pais, né? Que ele protegeu Maria e José o tempo todo e protege como sempre, e o carinho de Jesus. A gente fica numa emoção muito grande, né? Da proteção dele quando ele estava retornando. O que ele fez? Apresentou João a Maria como um filho e como mãe. É um momento sublime, sublime. Ele não descuidou em momento nenhum. E na hora que ele estava retornando, ele deixou Maria protegida, mãe e filho, Maria e João, representando todos nós, a humanidade inteira. É muito importante. A gente vai identificando que no último item, aqui no 4, eles falam que Jesus, né, a explicação está nessas palavras, que Deus te dará quando ele pede para honrar teu pai e tua mãe. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus, na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Então, na época dos hebreus, a linguagem era uma linguagem mais grosseira, né? Mais complicada. Então, Jesus sempre falava na vida futura. Plante hoje para colher amanhã. Plante hoje. Então, ele fala assim, olha, honrai teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a vida celeste, né? Porque aquela época dos hebreus, no início, as pessoas eram muito materializadas ainda, o entendimento era muito rústico ainda, muito difícil, e tinha dificuldade de entender a vida futura. Então ele divide esses parágrafos, esse parágrafo 1 do item 4, no entendimento da época, e no parágrafo 2, ele fala assim, no entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual dizendo, meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas obras. Com essas palavras, a terra da promissão, a terra prometida, material, se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele promete, mas o céu, o plano espiritual, a vida verdadeira. Colheremos as alegrias da vida futura. Então Jesus, com todo carinho e atenção para com todos nós, traz para nós um roteiro seguro de viver, um roteiro seguro de caminhar. Não, nessa linguagem que ele usava, de acordo com o entendimento, ele ia fazendo as colocações. Mas ele já deixa aqui, conforme ele coloca, né, a vida futura, né, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele promete, mas o céu, a vida verdadeira, o reino dos céus. Então nós vamos hoje aqui, vivenciando o amor, trabalhando esse amor para colhermos essa vibração e esse amor. Outra coisa muito interessante que a gente também ressalta aqui, para a gente fechar, é aquela história do Chico, que me emociona muito. E vocês também, certamente. Chico esteve internado há muitos anos, né, no hospital em Uberaba, e ele muito mal, muito mal. Os médicos achavam que Chico já estava desencarnando. E a televisão, a mídia, se colocou lá à frente do hospital e ficaram filmando lá, colocando a câmera na janela onde era o quarto de Chico. Botaram lá, e todo mundo lá, plantão diuturno daquelas pessoas. Aí Chico tá mal, Chico tá mal, Chico tá mal. Eles filmaram uma estrelinha adentrando a janela do quarto onde Chico estava. Gente, que emoção a gente mentalizar isso e perceber isso. Aquela estrelinha adentrou. Aquela estrelinha adentrou, todo mundo filmou, a mídia fez lá, sabe, toda uma comunicação, tudo mais, foi polêmico e aquelas coisas todas. No dia seguinte, Chico teve alta no hospital. Nossa, como assim? Como assim?
Quando ele sai do hospital, os repórteres perguntaram a ele: como o senhor explica? Como o senhor explica que o senhor ontem estava mal no hospital? Os boletins falavam tudo isso e hoje o senhor está saindo do hospital, andando, está indo para casa, para sua casa. Chico pensou, olhou assim e falou espontaneamente: foi minha mãe. Nossa, foi minha mãe. O amor tão profundo da mãe, né? O espírito iluminado em forma de estrela, adentrou o quarto, vitalizou naturalmente, né, o corpo físico do Chico, e Chico retornou ao lar. Gente, é um amor imenso, é uma honra, né? É um carinho muito grande, é nós estarmos entendendo o amor verdadeiro, paterno, materno, filial, essa união de sentimentos, de emoções, de compreensão, de harmonia para a nossa vivência no dia a dia. Quando nós nos disponibilizamos a amar e a fazer o melhor hoje e começar a agradecer o que a gente tem, o que a gente construiu, o que a gente recebe, até a amargura de um coração que está conosco, até as rebeldias de um coração familiar, a nossa mãe ou o nosso pai numa estrutura de mais dor e sofrimento, os espíritos, nós enquanto espíritos que vamos aí caminhando nas nossas lutas, desenvolver a gratidão, o sentimento de amor, o carinho e a paz. Então eu gostaria de fazer a prece, mas que nós pudéssemos identificar, né? Jesus, Maria, José, família, Jesus visitando os lares, Jesus essencialmente amor, e o coração, o amor, né? Da mãe de Chico representando as mães, né? Curando o Chico, quando ele fala assim: foi minha mãe. A gente vai fazer a prece, nós vamos refletir muito sobre os lares que nós temos atualmente, as nossas residências, que são uma estrutura física, né? E os nossos lares, que são o conúbio afetivo, né? A nossa convivência, o nosso entendimento, o que a gente está podendo fazer, e lembrando que Jesus sempre se dirigia a nós com maior amor. Que possamos então, né, mentalizar tudo isso, pensar nesse amor divino, na estrutura que todos nós recebemos, entender e compreender o outro em suas necessidades e convivermos juntos. Vamos caminhando, porque a vida futura certamente nos espera e vai depender muito do que nós fizemos hoje, do que nós plantarmos hoje. Vamos então identificar, trazer a nossa tela mental, Jesus, Maria, José, a família que nos abriga, a família que nos sustenta, as emoções de cada um, a harmonia de cada um, o exemplo e o amor imenso disponibilizado a todos nós, seres terrenos. Gostaria de agradecer a Deus e pedir ao Mestre amado que abençoe os nossos sentimentos, que a paz nos envolva, que o Mestre os sustente. Graças a Deus, graças a Jesus de Maria, graças a paz que nesta hora envolva todos os corações, todos os lares, todas as residências, todos os locais onde que estão pedindo socorro. Que nosso Senhor, com a sua bondade infinita, envolva os corações que estão nos lar triste e amargurado, aqueles que estão na dificuldade de convivência, aqueles que estão hospitalizados em momentos difíceis,
aqueles que estão retornando ao plano espiritual, com sua bagagem encarnatória, aqueles que estão chegando para a experiência terrena, aqueles que estão atuando na área de saúde para ajudar os irmãos na sua necessidade física, aqueles que estão no momento de mais alegria e satisfação pelo dever cumprido, percebendo, analisando a necessidade de cuidar uns dos outros, os corações devotados, que estão na alegria de servir a Nosso Senhor, que Nosso Senhor possa acalentar todas as almas. Que o Mestre Jesus, querido Mestre Jesus, Doutor Ema, querido Doutor Ema, abençoe a todos nós, pacifica os corações na confiança em Ti, e que cada um, onde estiver, neste mundo lindo de amor e paz, neste planeta que é luz, e que nós precisamos buscar a luz do planeta através da caridade verdadeira, através do amor, irmão, começando dentro da casa do lar e expandindo esse amor a todos os coração, para que possamos restaurar uns aos outros, restaurar a alegria de viver, o amor, a caridade na sua prática, o exercício do bem, sempre o exercício do bem. Que a paz desta hora alcance os lá, todos os lá que estão aqui ouvindo a oração, todos aqueles que estão buscando Nosso Senhor, todos aqueles que se permitem receber os recursos espirituais nesta hora, para todas as famílias, para todos os corações, para todos a bênção fraterna e amiga aqui da Mãe Benedita. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria. Paz, meus filhos, muita paz em seus corações. Que assim seja. Nós rogamos então ao querido Mestre que ele possa visitar as nossas residências, né? Continuar nos abençoando e que nós possamos perceber a visita e a presença, porque ela é real e ela é verdadeira. Abençoe todos os lares, abençoe todos nós, fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Jesus, em Teu nome, do nosso querido Doutor Erma, da equipe espiritual da casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós vamos de nossa parte encerrando mais uma reflexão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Lembrando da nossas reuniões, nossos estudos, né, online. Agora nós temos domingo, né, às 17 horas, mais uma transmissão pela Rádio Erma 1. Muita paz a todos.